Olá, meus amores! Seja muito bem-vindo ao Libras Saiba Mais. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o tema Libras, português sinalizado. Qual a diferença entre os dois temas? Bom, várias pessoas aprendem o básico num curso de Libras e pensa que já sabe interpretar. Porque imagina que Libras são sinais, vários sinais, um atrás do outro. Mas não é não. Eu vou te explicar hoje qual é a diferença entre Libras e português sinalizado. No português, nós usamos uma sequência estruturada da língua portuguesa, ou seja, da mesma maneira que você escreve, você sinaliza. Isso é português sinalizado. Mas se você quer de fato aprender língua de sinais, você precisa conhecer a estrutura linguística dessa língua, que é a Libras, ok? Então vamos lá que eu vou te explicar. Para você aprender língua de sinais, você precisa ter vocabulário, ou seja, absorver a língua que é visual, e também precisa entender a estrutura linguística, porque na Libras, como é visual, nós fazemos uma interpretação diferenciada do português sinalizado, ok? Eu vou dar um exemplo para ficar mais claro para vocês entenderem qual é a diferença entre a Libras e o português sinalizado. Um exemplo de língua de sinais. Na frase eu vou à casa da minha mãe. Vou fazer isso em Libras. Primeiro eu coloco a casa, esta é a casa da minha mãe. Depois eu me direciono, ó, aqui sou eu estou aqui e faço. Eu fiz Libras, eu direcionei a casa. Eu saindo daqui e entrando dentro da casa, em seguida eu fiz a casa da minha mãe e apontei que era dela. No português sinalizado, eu faria: eu vou à casa da minha mãe. Vocês puderam perceber como eu sinalizei cada palavra da língua portuguesa? Cada palavra do português eu sinalizei. Isso é português sinalizado e não língua de sinais. É bom e importante vocês entenderem que a interpretação em língua de sinais, ela necessita de um raciocínio e de uma adaptação de ideias. Não é só fazer um sinal atrás do outro que você está librando. Está utilizando a língua de sinais de uma forma coerente. Não. Você precisa entender com clareza como essa língua é visual e necessita dos parâmetros e do uso correto para você fazer perfeitamente a língua de sinais. Bom, uma coisa também muito importante que várias pessoas não sabem é que a Libras, ela é uma língua, não linguagem, como várias pessoas falam por aí, divulgam por aí. Não, é língua. Então, tem estrutura própria. E é muito importante que você entenda essa estrutura linguística, ok? Falando um pouco sobre português sinalizado,
O que é importante você entender? Que também várias pessoas imaginam que estão fazendo certo a interpretação e, na verdade, estão fazendo o português sinalizado. O uso de palavras ou frases metafóricas, ou seja, com dois sentidos. Vou dar um exemplo agora. Por exemplo, o homem caiu do cavalo. Se eu fizer português sinalizado, eu vou fazer o homem caiu e vou colocar o cavalo depois. Mas, na verdade, eu preciso colocar o cavalo, o homem em cima, o homem eu coloco em cima, eu faço o galope, inquino o cavalo e o homem caindo. Esta frase quer dizer o homem caiu do cavalo. Olha as minhas expressões também que precisam combinar. Agora, vamos pensar que ideia essa frase nos apresenta. O homem caiu do cavalo. Se estivermos explicando um fato que aconteceu, podemos usar assim: homem cavalgando, cavalo caiu. Pá! Ok, perfeito. Mas, se for de uma maneira metafórica, a frase e a explicação, exemplo, que o homem deu azar, o homem se deu mal, eu não posso usar dessa forma. Então, eu preciso usar de maneira que o surdo entenda e fique claro para ele entender o que a frase quer dizer. Exemplo, o homem caiu do cavalo, né? Caiu do cavalo. Só que a frase está explicando no sentido de que o homem se deu mal, ele teve um azar, ele, foi prejudicado. Então, eu preciso fazer homem prejudicado, azar, foi mal, entendeu? Ou foi ruim para ele. Eu preciso fazer para que o surdo entenda com clareza que aquela frase é uma frase metafórica, tem sentido diferente do que está sendo apresentado. Se eu fizer somente homem cavalgando e cair do cavalo, o surdo vai entender que o homem caiu do cavalo de verdade, entendeu? Bom, pessoal, eu espero ter sido clara e que fique entendível para vocês que estão assistindo e acompanhando o canal. Que o vídeo agora sobre Libras e português sinalizado tenha ficado claro para vocês. Se tiver dúvidas, dificuldades e dúvidas, pode perguntar, tá? No PV que eu respondo para vocês. Aqui nos nossos vídeos, no nosso canal, eu sempre deixo marcadinho o número de telefone de contato, tá ok? Beijo, beijo, tchau, tchau e bora estudar e aprender língua de sinais.